Muito bem, então vamos lá. Iniciar nossa aula de Física 4. Vamos iniciar, então, por esse tópico de interferência, tá? A gente já viu, nas aulas passadas, o efeito do que acontece no prisma, né? A refração, que pode separar, né, diferentes cores a partir da luz branca. Mas ocorre um outro fenômeno que a gente pode ver, por exemplo, na bolha de sabão ou na mancha de óleo, que também consegue separar as cores, certo? Só que é um processo que não é de ótica geométrica, tá bom? Quando você olha para uma bolha de sabão e vê lá as diferentes cores, ou para uma mancha de óleo, né? Na água ou em algum lugar, você vê lá diferentes cores. Ali não é um processo de ótica geométrica, tá bom? Aquela separação das cores pode ser entendida de outra maneira, que vai estar ligada diretamente à sua natureza ondulatória, né? E aí, essa parte da ótica, né, do estudo da luz, que não envolve a ótica geométrica, nós vamos chamar de ótica física, tá bom? Na ótica geométrica, que a gente viu nas últimas aulas, você considera a luz como um raio, né? A luz anda em linha reta, isso aí é a ótica geométrica. Agora não, nós vamos focar, né, enfatizar o caráter ondulatório, vamos enfatizar o caráter ondulatório, né? A luz como uma onda, ok? Muito bem. E aí, nós vamos ver que esses dois fenômenos que eu estou falando aí, né? Bolha de sabão e mancha de óleo, vão ser devido à interferência, tá bom? Que pode ocorrer entre duas ou mais ondas aí que se propagam no espaço, tá? E o estudo da interferência vai ser a mais forte evidência, né, de que a luz é uma onda, tá? Vocês lembram? A gente iniciou lá na primeira aula, né, sobre ótica. Justamente com aquela discussão, né? A luz é partícula ou a luz é onda? Foi justamente o fenômeno da interferência que chegou na natureza ondulatória da luz, né? Que chegou-se à conclusão que a luz é uma onda. Muito bem. E aí, o que que a gente chama de interferência? A interferência, ela pode ocorrer quando você tem fontes coerentes, tá bom? Nós vamos explicar agora. E a interferência vai surgir da superposição de diferentes ondas, tá bom? Você tem lá diferentes fontes de ondas eletromagnéticas, e aí essas ondas se sobrepõem, né? Elas vão se somar, e aí como o campo é um vetor, né? Essa soma é vetorial, ok? Ok? Só lembrando, a luz é uma perturbação no campo elétrico, né? Elétrico e magnético. Você vai ter uma oscilação dos dois, né? Do campo elétrico e do campo magnético. E aí, quando se somar as ondas, tem que somar os vetores dos dois campos. Muito bem. E aí, para que os padrões de interferência se formem, nós devemos ter fontes coerentes, tá bom? Mas o que quer dizer uma fonte coerente? Tá explicado bem aqui, ó. Primeiro, vamos imaginar aqui duas fontes. Pode ter mais, né? Mas vamos imaginar duas. Que vão emitir ondas, primeiro, que devem ter a mesma frequência, tá bom? O mesmo comprimento de onda, né? E uma diferença de fase constante entre elas, tá? A diferença de fase não pode mudar com o tempo, deve ser constante. É isso que vai caracterizar, então, a fonte coerente.
Tá? Eu poderia ter luz da mesma frequência, da mesma cor, mas com fases totalmente diferentes. E é o que acontece, por exemplo, numa lâmpada, né? Na lâmpada você tem lá a luz da mesma cor, né? Quer dizer que tem a mesma frequência. Porém, numa lâmpada dessas, por exemplo, incandescente, qualquer uma, né? A fluorescente também. Você tem lá os átomos totalmente independentes, né? São os átomos que liberam a luz, né? As ondas, formam as ondas, e cada átomo age independentemente, não age de forma coerente. Muito bem. As lâmpadas seriam, então, o exemplo mais comum de luz não coerente. Então, como é que a gente pode construir uma fonte coerente? A forma mais simples é você pegar um único facho de luz, certo? Você já tem lá uma emissão de luz e dividi-la em duas partes, tá bom? Como é um único facho, vai ter a mesma frequência e quando você divide, vai dar uma diferença de fase constante, tá bom? Então, a estratégia vai ser essa. Beleza. E aí, olha só o que acontece quando você tem duas fontes criando as ondas. Bem aqui tem uma figurinha bem tá pequena aqui, daqui a pouco nós vamos ver ela maior, mas dá para ver, ó. Tem aqui um ponto azul e um ponto verde, seriam as duas fontes de onda. Dá para ver aqui uns círculos ao redor, né? Seriam as ondas formadas pelos dois pontos, ó. Os dois pontos formam essas ondas, certo? E aí elas vão se sobrepor, tá vendo? Ó, os círculos estão se sobrepondo um sobre o outro. Isso aí que vai gerar a interferência, né? A superposição, a soma das duas ondas, certo? E aí o que acontece quando as duas ondas se sobrepõem, se superpõem? Pode ocorrer a chamada interferência construtiva, certo? Isso acontece quando você tem um encontro de duas cristas, né? Dois máximos, né? Você tem lá o campo formando dois máximos, os dois máximos se encontram, né? Você tem uma onda aqui, eu vou chamar um campo E1 e uma outra onda de um campo E2, ó. Os dois máximos se encontram. Nesse caso, os efeitos vão se somar. É por isso que nós chamamos de interferência construtiva. E como é que você pode obter duas cristas se formando? Basta que no caminho que as duas ondas percorrem, como está nesse desenho aqui de baixo, ó, você tenha uma diferença que seja múltipla de lambda, que é o comprimento da onda, ó, certo? Se isso aqui acontecer, sempre você vai ter crista combinando com crista, ó, máximo com máximo, e aí você gera a interferência construtiva. Bom, por outro lado, você pode ter, olha só, uma crista se encontrando com um vale, né? Olha. Aí seria o contrário da figura anterior. Aqui tem uma onda. Eu vou sobrepor, vou somar essas duas ondas, ó. Uma onda aqui do campo E1, uma onda do campo E2, ó. Certo? Aqui, ó, você tem a crista que você tem um vale. Quando somar os dois, vai dar zero, né? Porque um está no máximo ou está no mínimo. É como se fosse somar dois números com sinais trocados. Vai zerar aqui se eu somar os dois, tá bom? E aí, a gente vai chamar isso aqui de interferência destrutiva, certo? Você tem aí um ponto de crista com vale, tá bom? Isso aqui ocorre, ó, se houver uma diferença entre eles, ó, de meio comprimento de onda, certo? A diferença entre os dois caminhos, ó, aí seria essa terceira figura aqui, ó. Vai dar uma fração que envolve meio aqui, ó, comprimento de onda, tá? E a gente pode escrever de maneira genérica desse jeito aqui, ó. Os dois caminhos, ó, R1 e R2, né? Como aqui em cima também. A diferença entre os dois caminhos vai ter aqui, ó, meio de lambda envolvido, tá bom? Aí, nesse caso, é a condição para você ter interferência destrutiva. Muito bem. Vamos aqui adiante. Assim, a mesma figura, ó.
tá? Olha aí, tem os dois pontos gerando duas ondas, ó, tem esses círculos aqui saindo de cada ponto, ó, são as ondas formadas. E aí vejo que os dois ciclos estão se sobrepondo, ó. Aí você pode imaginar a soma das duas ondas, a superposição das duas ondas. Aí essa soma pode ocorrer com máximo somando com máximo, a interferência construtiva. Ou máximo somando com mínimo, que aí vai zerar, é a chamada interferência destrutiva, tá bom? Eu queria, nesse momento, passar um vídeo. Peraí, vamos passar aqui mais uns 2 slides, a gente mostra um videozinho. Dá para a gente construir uma onda na superfície da água que tem exatamente esse mesmo comportamento, tá bom? Aqui a gente está imaginando ondas de luz, né? Ondas eletromagnéticas, ondas aqui esféricas ou circulares aqui, formado por esses dois pontos. Mas dá para a gente imaginar também esse mesmo fenômeno, que é fenômeno de onda. Seja qual for a onda, o fenômeno vai ser o mesmo, tá bom? Interferência construtiva e destrutiva, você pode encontrar com qualquer onda. Onda na água, né? Onda numa corda, certo? A onda eletromagnética, e aí o som, que é uma onda também. Todo tipo de onda vai exibir isso aqui, tá bom? Beleza. Sim. A gente chama aquelas regiões onde você tem interferência construtiva de antinó, né? Antinó. E onde você tem interferência destrutiva, você chama de nó, ok? E aí você pode ter ali um conjunto de nós ou um conjunto de antinós. Aí você vai ter uma linha só formada por antinós, ou seja, o ponto de mínimo, zero, né? Interferência destrutiva, e linhas de máximos lá de interferência construtiva, tá bom? Aí tá marcado aqui nessa outra figura, eu acho que tem ela maior aqui. Isso, tá aqui, ó, ela maior, tá bom? Foi marcado, ó, essas linhas passam por pontos ou de máximo ou de mínimo, né? Ok? Muito bem. Sim, peraí. Esse mesmo padrão aqui, como eu estava falando, nós podemos enxergar também numa onda de água, tá bom? Então, eu vou tirar agora os slides e vou projetar aqui um vídeo que dá para a gente ver exatamente esse fenômeno, tá bom? Então, é um vídeo para a gente enxergar as oscilações e as ondas, né? As ondas são formadas por oscilações. Olha aí, ó, tá fazendo onda na água, e aqui é só uma imagem, né, que é projetada aqui no... Olha só, tem uma única fonte, e essa fonte vai ser agora, ó, dividida em dois pontos, ó. Olha só, cada fenda vai gerar uma onda. Só, mesmo padrão, olha, mesmo padrão. Olha aí. As fontes são os dois espaços lá deixados aqui no anteparo aqui, né, no obstáculo.
Muito bem. Agora vamos ver uma outra forma de fazer a mesma interferência. Essas ondas circulares são equivalentes às ondas eletromagnéticas. Ó, tá vendo que dá para ver a linha direitinho, ó. A linha de máximos ou de mínimos, ó. Certo? Talvez essas linhas, ó. Essas linhas são onde ocorre o máximo ou o mínimo. Direitinho, né? Bacana? Esse mesmo padrão que a gente vê para as ondas, ó, você encontra, quer dizer, o mesmo padrão que a gente vê aqui em ondas eletromagnéticas, né? Você pode ver em outros tipos de onda. Naquele caso ali eram ondas na superfície da água, beleza? Muito bem. Eu acho que com o que a gente estudou até agora, dá para a gente fazer um exercício, tá bom? Então, acho que eu vou, eu vou projetar aqui o nosso famoso quadro branco para a gente fazer um exercício, tá bom? Vou tirar aqui aplicar isso que foi visto até agora, tá bom? Beleza? Então, deixa eu recortar aqui a questão lá. Vamos recortar lá do exercício, tá bom? O exercício também está lá no SIGA, certo? Vocês podem baixá-los, né? O professor atualizou, tinha uma versão lá que tinha uma versão que tinha menos questões. Ele atualizou a lista com mais questões sobre esse último assunto antes da prova, certo? Peraí, falta o restante da questão. Deixa eu recortar aqui o restante. Beleza, então tá aqui a nossa questão número 15 da lista de exercícios que está lá no SIGA, na turma virtual, tá bom? Depois vocês confiram. Então diz o seguinte, olha lá. 2 alto-falantes, A e B, aí tá representado aqui na figura, né? Olha. Alto-falante A, alto-falante B, ó. Eles estão afastados um do outro, né? Aqui entre eles você tem 1,40 m. E eles estão criando som com um comprimento de onda de 34 centímetros. E aí vai estar gerando uma onda circular em todas as direções, né? Você imagina aí a onda se formando a partir desse ponto, né? Ó, todas as direções, ondas circulares. Tá igual às ondas da água, a onda lá que a gente viu eletromagnética, né? Ok? Muito bem. E aí, vamos imaginar uma pessoa aqui no ponto P que parte de um ponto equidistante dos dois, né? E mantém a distância de 1,5 metro do alto-falante B, tá bom? Ok? Então, você pode imaginar que, primeiramente, ela estava na mesma posição, ó, a 1,5 m dos dois, certo? E aí ela passa a se mover, mantendo a distância de 1,5 do B aqui, ó, fixa, certo? Ok? Então, a distância do ponto P para o ponto B vai ser sempre 1,5, né? Vou até escrever aqui. Vamos interpretar logo bem aí esse enunciado, ó. A distância do P até o B vai ser sempre 1,5 metros. Beleza. Só que
quando ele se mover, a distância do ponto P para o ponto A vai se alterar, tá bom? Está escrito bem aqui no final, ó. Vai ser, vai começar em 1,5, né? E vai diminuir, ó. Vamos imaginar que o x vai ser menor ou igual a 1,5, né? Começa com 1,5, depois diminui, né? Ó, certo? Muito bem, então tá aí. Que foi só a leitura do enunciado. E aí vem aqui a pergunta, ó. Para quais valores de x, essa posição aqui de P para A, essa pessoa vai escutar, né, o som sendo gerado de maneira construtiva, ou seja, vai encontrar lá duas cristas, né? No caso aqui da onda de som. Ou letra B, destrutiva, né? O construtivo é quando duas cristas se encontram, né? Seria esse encontro aqui, né? Ó. Crista com crista. Isso aqui é construtivo, né? Que é interferência construtiva. E aí, como é que seria a interferência destrutiva? Ao contrário, né? Uma onda está aqui no máximo, mas a outra está no mínimo. E vice-versa. Quando eu somar as duas, o que vai dar? Zero, que é a destrutiva. Ok? E aí, nós vimos agorinha a condição para você ter ou interferência construtiva, vou colocar aqui, ó. Letra A é construtiva, né? Letra B é destrutiva. Vocês lembram a condição? Basta que as duas diferenças aqui, ó, de caminhos, lá estava escrito como, vou fazer aqui de outra cor, estava escrito como R2 menos R1, né? Você chama aí alguma dessas pontes aí de 1 e de 2, né? E aí, o módulo, né, dessa diferença, se for igual a um múltiplo do comprimento de onda, ó, m lambda, onde m é um múltiplo, né? Pode ser zero quando não tem diferença nenhuma, os caminhos são iguais, né? Aí pode ter diferença de um comprimento de onda, de dois comprimentos, de três comprimentos, e etc. É a condição para você ter interferência construtiva, tá bom? E para ter interferência destrutiva, a condição é diferente, né? Vou escrever bem aqui embaixo. A condição é diferente. Para você ter a destrutiva, a diferença entre os dois caminhos, né? Que seriam essas distâncias aqui, ó, do ponto que está escutando até o ponto da fonte, né? A diferença entre os dois caminhos tem que envolver meio comprimento de onda. Então, tem que ser m mais meio, certo? Do comprimento de onda, certo? O m aí pode ser zero, quando você tiver só meio comprimento. Pode ser 1, aí você vai ter 1,5. Ser 2, aí você vai ter 2,5, né? Assim por diante, tá bom? E agora, professor, agora nós vamos usar essas duas condições, ó, usando que aqui é o R1, olha, a distância entre o ponto P e B, e a distância entre o ponto P e o A é o R2, pronto, certo? Então vamos escrever isso. Vou fazer aqui numa outra página, certo? Então vamos lá. O ponto de partida vai ser isso aqui, ó. R1, eu vou tomar como 1,5, não vai mudar essa distância, né? Já o R2 pode mudar, vai ter um valor X que a gente vai considerar que é menor do que 1,5, certo? Beleza. E aí, a primeira condição é para você ter interferência construtiva. Vou reescrever aqui, ó, como é que deve ser.
a diferença R2 menos R1 tem que ser um múltiplo, né? M vezes lambda. Ah, então é importante a gente saber, ó, quem é o lambda, né? Vou escrever ele bem aqui em cima. O lambda é de 34 centímetros. Foi dado lá no enunciado, certo? Vou só substituir essas coisas aqui, fazer de outra cor. Então vai ficar, ó, o R2 eu chamei de X, né? Eu vou deixar o módulo, que a gente está considerando que o M pode ser positivo, né? Aí, olha aí, pronto. E aí, para cada valor de M, você vai ter um valor de X, tá? Mas aí vamos tirar esse módulo, ó. Quem é maior dos dois, o X ou 1,5? A gente já sabe que o X vai ser sempre menor ou igual a 1,5, tá? Então, o maior de todos aqui vai ser 1,5. Então, a maneira para ficar positivo é você escrever assim, ó. 1,5 menos X, porque o X é sempre menor, tá bom? E aí, o que é que você pode fazer? Isola aí o X, eu vou trazer o M vezes 34 para esse lado, para o primeiro lado, vou passar o X para o outro, aí vou reorganizar aqui embaixo. Ó, o X, que é a posição lá, a diferença, né, entre o ponto P e o ponto A, né, se não me engano, vai ser igual a 1,5 menos M vezes 34. Eita, tem, tem uma diferença de unidade aqui, né? Aqui está em metro e aqui está em centímetro, né? Então, o correto aqui é escrever tudo em metros ou em centímetros, né? Então, vai dar 0,34 metros. Deixa eu corrigir aqui. 0,34 metros. 0,34 metros. Certo? Mal feito, né? Deixa eu fazer tudo de novo. Então, nesse problema aqui, ó, a gente aplica as condições para termos a interferência construtiva, né? Aqui na letra A. A letra B vai ser igualzinho, né? Só muda que lá é destrutiva. E aí, para cada valor de M, você vai ter um valor de X, certo? Cada valor de M, você vai ter um valor de X. Vamos fazer aqui pelo menos uns dois, né? Por exemplo, a M0. Vou fazer de outra cor aqui. Então, ó, para M igual a 0. Se zerar ali o M, ó, o X vai dar 1,5. Se você fizer M igual a 1, tem que dar o X. Aqui vai dar, ó, 1 vezes 0,34, vai ficar 1,5 menos 0,34, que dá 1,16, certo? E assim por diante. Para cada valor de M, né? Para cada valor de M, você vai ter um valor de X. Aí vocês descobrem depois. Beleza, vamos agora para outra interferência, que é a destrutiva, que é a letra B. Letra B, vamos investigar a interferência destrutiva. Qual é a condição para ter a interferência destrutiva? Ó, os dois caminhos, né, a diferença entre os dois caminhos, R2 e R1, deve ser igual a M mais meio vezes lambda, tá bom? M é um número inteiro, 0, 1, 2, certo? Beleza, vou substituir agora os valores que a gente encontrou, que a gente tem, aliás, né? Quem é o R2? Volta lá. R2 é o X, né? O R1 é 1,5. Opa, esqueci o módulo, né? Tem um módulo aqui. E aqui do lado de cá,
É só colocar mesmo m mais meio. Ao lambda a gente sabe que vai dar 0,34. Beleza, então tá aí. Novamente dá para fazer aquele mesmo raciocínio, ó. O 1,5 é maior do que o x, para ser positivo tem que ficar 1,5 menos x, certo? É meio mais m vezes 0,34. E aí, quando você fizer aí a organização dos termos, nós vamos encontrar parecido com o exercício anterior, né? Como o x está de lado contrário, você passa o x para lá e traz o termo que tem um m para cá. Vai ficar assim no final das contas, certo? Que é a solução de maneira geral aí, ó. Certo? Vamos encontrar agora os valores para cada m, ó. Para m igual a 0. Até que dá o x. Não dá 1,5 não, né? 1,5 menos... Quando zerar o m, vai ficar meio vezes 0,34, vai dar metade, né? Que é 0,17. Certo? Então, o x é esse aqui, 1,5 menos 0,17. Dá 1,33, né? Metros. E aí, continuando, para m igual a 1, tem que dar o x. X vai ser 1,5 menos. Quando somar aqui, ó, 1 mais meio vai dar 1,5, né? 3 meios. E aí, multiplicado por 34, vai dar quanto? É só somar esse mais aquele, né? Ó, 4 e 7 vai dar 11, vai 1 lá, 51, né? 51, 0,51. E subtraindo aí vai dar 0,99, né? Metros. E assim por diante. Aí você continua aí os valores de M. Ok? Beleza. Então, respondida aí a questão 15 do nosso exercício. Eu vou voltar agora para o slide, tá bom? Aí você pode imaginar qualquer tipo de onda, tá bom? A gente fez aqui, a gente passou aqui nos slides como se fossem ondas eletromagnéticas, né? Mas lá no vídeo eram ondas, aquele vídeo que a gente passou eram ondas de água, né? Mas o comportamento é o mesmo, tá bom? É um fenômeno ondulatório. Beleza. Agora, olha só, nós vamos imaginar um experimento igualzinho aquele experimento das ondas que a gente acabou de ver ali, ó, antes. Vocês viram lá naquele experimento das ondas da água, que tinha uma peça que fazia uma onda só, aí o professor colocou lá um obstáculo que tinha dois espaços, e aqueles dois espaços geraram duas ondas, e essas ondas se superpunham. A ideia vai ser a mesma aqui, da famosa experiência da fenda dupla de Young, lá do ano de 1801, tá bom? E forneceu aí uma prova de que a, a luz realmente tem um caráter ondulatório, certo? E aí, como é que ele fez? Olha, ele pegou uma luz monocromática, ou seja, de mesma frequência ou mesmo comprimento de onda, né? Fez passar aqui por um buraco S0, e aí, desse buraco S0, esse fachozinho que saiu do furo S0, feito passar por um outro obstáculo que tem agora duas fendas, certo? Com esse furo S0, você faz um facho só, né? E esse facho vai ser dividido em dois aqui, tá bom? E aí, esses dois furos vão funcionar como duas fontes coerentes, tá bom? Igual a gente falou lá no início, certo? E aí, as ondas que saem desses dois furos, S1 e S2, vão se somar, tá bom? E aí a gente pode conferir a soma, né, a superposição dessas ondas,
através do padrão de interferência que é gerado em uma tela, certo? Você coloca um anteparo lá no final e dá para conferir o que acontece com as ondas. As ondas vão começar a se somar, né, ou se subtrair, vai gerar interferência construtiva ou destrutiva, certo? Ok? Então tá aqui a mesma figura de antes ali, só que tá maior. Você pega aqui uma luz de mesmo comprimento de onda ou mesmo frequência, né? Passa aqui por um furo, faz um facho, né? Esse facho vai ser dividido em dois, ó, passando por duas fendas. E aí essas duas fendas vão funcionar como duas fontes coerentes e vai formar aqui no anteparo, né, numa tela, vai formar um padrão de interferência, certo? Beleza. E agora, como é que a gente sabe se vai dar máximo ou se vai dar mínimo? A condição é aquela mesma que a gente viu ali antes, tá bom? Vou até escrever bem aqui que é um resultado importante, ó. A diferença entre os dois caminhos, dos dois raios aí, né? Aliás, das duas ondas, vai ser ou um múltiplo do comprimento de onda, né? Ou um múltiplo do comprimento de onda mais meio, né? Seria um múltiplo de meio comprimento de onda, né? Ok? Então, aqui você vai ter a soma, né? A interferência construtiva em cima, ou os efeitos vão se subtrair, né? Vai ter interferência destrutiva. Beleza, e agora, professor? Agora tá bem aqui embaixo, ó, essa figura, tá mostrando os dois caminhos, ó, R1 e R2. E aí, a geometria real que acontece é essa bem daqui, olha só. Os raios saem das duas fendas e se encontram em um determinado ponto, ó, tá bom? Beleza. E aí, você poderia tentar aqui, desse jeito, encontrar o valor da diferença entre R1 e R2, tá bom? Dá para fazer isso. Dá para fazer uma geometria aqui, tá bom? Mas o nosso trabalho pode ser facilitado considerando que o anteparo está numa distância bem maior do que aqui as duas fendas, tá bom? Olha só, tem uma distância R entre aqui o obstáculo com as fendas e a tela. Se você considerar que esse R é muito maior, né? Muito maior do que o D, nós podemos aproximar, olha só, os dois raios, eles podem ser considerados aproximadamente, ó, paralelos, certo? E para nós é melhor essa condição, é mais fácil de resolver geometricamente do que essa anterior aqui, ó, tá? Então, nessa aproximação de um R muito maior do que o D, os raios são praticamente paralelos, e a diferença entre eles, ó, vai ser só esse cantinho bem aqui, ó, esse cantinho bem aqui que você pode só pegar o tamanho da fenda e multiplicar pelo seno desse ângulo, ó, tá? Ok? Esse lado bem aqui que sobra é igual ao tamanho vezes o seno, certo? Esse ângulo θ que está ali é o mesmo ângulo que vai estar bem aqui nesse canto. Ele está até simbolizado nesse desenho aqui, não está nesse, né? Bom, por que dá d seno de θ? É só você calcular aí o seno, né? Sei lá, você pode chamar aqui de uma distância, sei lá, H, né? L, sei lá. L, vou chamar de L aqui, ó. Dá para construir ali um triângulo assim, ó. Aqui é o lado que a gente quer encontrar, né? Vai dar o R1, o R2 menos o R1, né? Aqui seria só L, e aqui é o tamanho D, a distância entre as duas fendas. E aqui você tem um ângulo θ, ó. Daí você pode escrever que o seno de θ é o lado oposto sobre a hipotenusa, olha só. Certo? A hipotenusa aqui desse triângulo é o D. Certo? Aí daí
a gente chega, acho que está no outro, está lá no outro slide. Aí, tá aqui nesse outro slide, ó. A diferença entre os dois caminhos vai dar a distância entre as duas fendas vezes o seno daquele ângulo, ó, tá bom? E aí, quando é que você vai ter os máximos? A interferência construtiva. Como é que você obtém interferência construtiva? Ó, tem que ser múltiplo do comprimento de onda, ó. Então, o R2 menos o R1 tem que ser, que é igual a D seno de θ, ó, tem que ser igual a M em lambda. E para você ter a interferência destrutiva, tem que ser M mais meio lambda, tá bom? É construtivo ou é destrutivo, certo? E aí, a diferença entre os dois caminhos, a gente vê que é o D seno de θ, e já está aí substituído nessas duas expressões, tá bom? Beleza? Aí você vai enxergar isso aqui, ó. Lá na tela vai acontecer isso. Tem no meio das duas fendas, você vai ter um brilhante, aí vai ter um escuro, outro brilhante, um escuro, outro brilhante, ó. Vai ter esse padrão aqui de interferência, tá? Onde tiver o zero, ó, ou onde não tiver os brilhantes, a diferença entre os dois caminhos deu lambda, né? E aí, quando tiver escuro, a diferença entre os dois caminhos deu lambda sobre 2, certo? Ou múltiplo, né? Múltiplo, assim. M lambda, que nesse caso vai ser, na verdade vai ser M mais meio lambda, né? Assim. Ok? Muito bem. Acho que com o que a gente viu agora, já dá para a gente fazer também um outro exercício. Deixa eu ver o que vem aqui adiante. Ah, sim. Não, mas vamos deixar isso aqui para discutir depois. Tá, só com esse resultado aqui, olha só. Nós acabamos de descobrir que a diferença entre os dois caminhos, ó, R2 menos R1, é D seno de θ. Inclusive, vocês lembram do experimento que a gente fez lá, experimental 4? Vocês lembram? A gente usa exatamente essa expressão aqui, né? Você lembra? Já fez um experimento lá, na física experimental 4, que utiliza essa equação aqui, tá bom? A gente, é exatamente esse experimento aqui das franjas, né? Joga lá um laser, vocês lembram? O laser pode ser azul, pode ser vermelho, lembra? E é justamente para aplicar essa equação. Beleza. Então, vocês confiram lá um experimento de física 4, e agora eu quero fazer um exercício para aplicar essas duas expressões aqui, tá bom? Muito bem. Olha aí o que diz a questão 22. Diz assim: uma luz coerente de frequência 6,32 vezes 10 a 14 Hz. Deixa eu tomar logo nota, né? Ele está dizendo, ó, que a frequência vale 6,32 vezes 10 a 14 Hz. Observem que até agora eu não falei de frequência, né? Eu até comentei frequência, mas na hora de encontrar a interferência destrutiva ou construtiva, o melhor para nós é o comprimento de onda, tá bom? E aí, como é que você poderia encontrar o comprimento de onda, uma vez que você tem a frequência? Bom, a gente já usou essa expressão anteriormente, e é a seguinte, ó, o comprimento de onda vai ser a velocidade, que eu vou já colocar direto C, que é a velocidade da luz, né? Dividido pelo comprimento. Desculpe, a frequência. Tá? Vou escrever bem aqui, só relembrando. A velocidade C, velocidade da luz, 3, aproximadamente, né? Com 3 algarismos fica escrito assim, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A velocidade da luz no vácuo.
E agora, se você substituir esses dois valores, vamos fazer aqui. 3 vezes 10 a 8, dividido por 6,32, vezes 10 a 14, né, ó. Vai dar o quê? Eu já fiz aqui antes a minha contabilidade, depois vocês confiram, tá? 4,75 vezes 10 a menos 7 metros. Beleza, agora a gente tem o comprimento de onda, certo? Que faz referência a essa frequência aqui. Se a onda tem essa frequência, tem esse comprimento de onda aqui. Muito bem. E aí, essa onda com essa frequência, esse comprimento de onda, vai passar por duas fendas, igual a gente viu antes ali, né? No slide. E vai incidir numa tela que tem uma distância de 85 centímetros. Vocês lembram lá no slide, ó, essa distância foi chamada de R, ó, 85 centímetros. Eu vou transformar para metro para ficar tudo na mesma unidade, dá 0,85 metros, ok? Muito bem, e aí você nota que tem a terceira franja ocorrendo na distância de 3,11 centímetros, de ambos os lados, tá bom? A terceira franja ocorre nessa distância aí de 3,11 centímetros. E agora, professor, como é que a gente pode descobrir, letra a distância entre as duas fendas? Vou até escrever aqui. Na letra A, ele quer que a gente descubra a distância D. E letra B, ele quer que a gente descubra a distância da franja brilhante, a distância da franja brilhante central. Ah, sim, a distância da terceira franja escura, né? Quando ele fala de terceira franja, seria o M3, né? O M3, para você ter aquela diferença lá, M mais meio lambda, certo? Para M3, qual seria a distância para a franja? Tá. A gente poderia resolver esse problema de duas formas. Você pode usar o que está lá no próximo slide, que eu não, não entrei nele de propósito, ou você pode fazer igual nós fizemos no experimento, tá bom? Não sei se vocês se recordam, mas a gente faz esse mesmo cálculo aqui, ó, de distância de franja, de distância de fenda, lá naquele relatório, tá bom? E aí, como é que a gente faz lá no relatório? A gente faz o seguinte, ó, a gente faz uma geometria, ó. Imagina bem aqui as duas fendas, né? A luz vai passar por aqui e vai se encontrar, peraí, vamos fazer bem retinho. Vai se encontrar lá no anteparo, ó, certo? Beleza. E aí, você pode fazer aqui uma geometria, ó. Você tem aqui a distância D entre as fendas, né? E você tem a distância, ó, entre aqui o obstáculo das fendas e ah, o anteparo, né? A tela, que eu vou marcar bem aqui embaixo. Essa distância daqui para cá, tô quase torto, hein? Essa distância daqui para cá é R, ok?
Beleza, mas aí a gente quer encontrar uma posição ou acima ou abaixo, né? Opa. Ou acima ou abaixo, assim, ó. Aqui ou para cá, ó, certo? Essa distância para cima ou para baixo aqui, eu vou chamar de essa distância aqui para cima ou para baixo, eu vou chamar de y, ok? E aí, olha só, bem aqui vai gerar o ângulo θ, ok? O ângulo θ está aqui, e aí essa é a geometria do problema, tá bom? Deixa eu voltar lá. Na letra A, a gente quer só o D, sabendo que você tem uma distância de 3,11 centímetros, ou seja, na letra A, você sabe que o Y é de 3,11 centímetros, ó, tá bom? Você sabe o Y, sabe o R, foi dado aqui, ó, 85 centímetros, certo? E aí, nós podemos, com esses dois valores, achar o D, tá bom? Como professor, primeiro nós vamos achar o seno de θ, certo? Quem é o seno de θ naquele triângulo ali? Seria o lado oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, tá? Eu vou chamar de H, que é a hipotenusa, ó. Hipotenusa H, certo? Então, seria y sobre H. É o lado oposto sobre a hipotenusa. Nós já sabemos o valor de y, tá bem aqui, ó. E quanto é que vale o valor de H? A hipotenusa. A hipotenusa, vamos fazer bem aqui, ó, famoso teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o valor só da hipotenusa, ó, é a raiz, ó, da soma dos quadrados. Como eu sei o valor de y e de r, eu posso achar o valor da hipotenusa daquele triângulo ali, ó, certo? O y vale 3,11 centímetros. Eu vou deixar em centímetros, tá bom? E o R em centímetros dá 85, certo? Fazendo essa conta, eu fiz aqui antes, dá 85,06 centímetros, bom? Então, olha só, o seno de θ vai ser y, até que é o y, 3,11 centímetros. E o H deu 85,06 centímetros. Se você fizer essa razão, você encontra, eu já fiz aqui antes. Deixa eu pescar aqui da minha solução. Fez aqui, ficou horrível, né? Deixa eu corrigir aqui. 3,11, que é o Y, dividido por 85,06, que é o H. A minha contabilidade deu 0,0366. Pronto. Beleza. Só que aí é o seno de θ, né? Mas a questão, ó, é que a gente encontre o D. E agora, professor? Nós vamos encontrar o D reconhecendo que aquele Y de 3,11, ó, é o da terceira franja brilhante, tá bom? Ou seja, aquele Y de 3,11, que está aí, né? Esse Y, 3,11, equivale ao M3, o M3 da interferência construtiva, tá? Lembra aí como é que é a interferência construtiva no experimento de duas fendas? D seno de θ é igual a M lambda, certo? Então, agora nós já sabemos quem é o seno de θ, já sabemos quem é o M, e sabemos quem é o lambda. Então, dessa equação, nós podemos achar o D,
Você pode até fazer primeiro algébrico. Se você fizer algebricamente, o D vai ser M lambda sobre o seno de θ. Confere? E aí eu vou substituir, deixa eu só mudar de cor, que vai ficar diferente. Vou colocar os valores aqui desse lado. O M é 3, né? O M3. O lambda, vocês lembram do lambda lá? Era 4,75 vezes 10 a menos 7. E aqui o seno deu aquele valor ali, né? 0,0366. Fazendo essa contabilidade, depois vocês confiram. Aqui o meu resultado deu 3,89 vezes 10 a menos 5 metros. Ok? Tá aqui. Foi o resultado que eu encontrei. Beleza. Aqui é a resposta da letra A. A distância entre as fendas, ó, é de 3,89 vezes 10 a menos 5. Vamos voltar lá para a letra B agora. Ah, sim. Vamos investigar, ó, a posição da franja M3, ó, da interferência destrutiva, né? Beleza, vamos voltar lá. Agora, letra B. É o M3 também, só que da interferência destrutiva, ou seja, você tem D seno de θ igual a M mais meio, M mais meio a lambda, né? Ok? Vai ser a interferência destrutiva. E agora, como é que você faz para encontrar onde é que está a franja escura, né? Franja escura. A gente tem o seno de θ. Ah, não, tem que achar o seno de θ. Isso. Ah, é porque vai dar um ângulo diferente, tá bom? Não é esse θ aqui. Esse θ aqui é o θ, o ângulo da construtiva, tá bom? Quando você tiver a destrutiva, você vai ter um outro ângulo diferente. Bom? Quanto é que é o seno do ângulo da destrutiva? Nós podemos deduzir agora, tá bom? Eu vou fazer aqui álgebra primeiro, ó. Você descobre que o seno de θ, ó, eu vou só passar o D para lá, M, né? Lambda sobre D, ok? Aí substituindo os valores. O M vale 3, né? Mais meio. Lambda a gente sabe o valor, né? O lambda é de 4,75 vezes 10 a menos 7, enquanto que o D deu 3,89 vezes 10 a menos 5. Essa conta eu não fiz antes, não. Vamos fazer agora, rapidinho. Seno de θ vai ser igual. Vai dar 3,5 vezes 4,75, 4,75, dividido por 3,89. Vamos fazer aqui na minha, deixa eu fazer aqui na minha calculadora. Então, deixa eu pegar bem aqui a calculadora, fazer essa contabilidade aqui. Então, seria, ó, eu vou multiplicar 3 mais meio dá 3,5, né? 3,5 vezes 4,75 dividido por 3,89. E aí a minha contabilidade deu aqui 4,27. Vou escrever bem aqui. 4,27. Tá, então, eu multipliquei esses fatores, só sobrou a potência. Esses 3 fatores aqui, ó, uma multiplicante, a multiplicação e a divisão dá 4,27. E aí, então, agora,
junta as potências, né? Menos 7 mais 5 vai dar menos 2. Né? Ou, se você quiser escrever por extenso, né? Vai dar 0,0427. Né? Beleza. Esse aí é o seno de θ. Aí você vai imaginar o mesmo triângulo, tá bom? Deixa eu escrever, deixa eu desenhar ele de novo aqui, ó. Você tem a distância R aqui, ó, embaixo, né? Tem a distância Y ali em cima, a hipotenusa, certo? Tem um ângulo θ aqui, que é a distância R, que é o Y. E aí, o Y vai depender do H também, né? O H que é a hipotenusa. Vamos calcular. A gente sabe o seno, deixa eu escrever ali embaixo. O seno, olhando para aquele triângulo, a gente encontra que o seno é o lado oposto sobre adjacente. Aliás, o oposto sobre a hipotenusa. Assim, ó. Vai dar para usar essa equação, não, porque você não tem um H, né? Só temos o seno. É verdade, ó. Eu vou ter que recorrer bem que é um artifício, certo? O artifício vai ser aproximar o seno pela tangente, certo? Acabei esquecendo desse fato. Se você considerar que o ângulo é pequeno, o seno pode ser aproximado pela tangente, e aí a tangente é mais fácil de calcular, porque é y sobre r, tá? Aí você vai considerar que a tangente tem aquele valor ali de cima, e nesse caso, o y vai ser o r vezes a tangente, que vai ter aproximadamente aquele valor ali, ó. Bom, a estratégia é essa. Não dá para achar o H, não, do jeito que eu construí aí, não, viu? A estratégia é essa, tá lá no slide, no próximo slide que a gente vai ver lá, eu acabei antecipando. E agora, professor, agora você descobre que o y vai ser o r. Quanto é que é o r? O r, a distância é 0,85 metros. Ou, se você quiser fazer, dá 85 centímetros, né, em centímetros. Vezes 0,0427. Vamos fazer essa conta. Então, se a minha contabilidade estiver correta, aqui eu estou encontrando 0,0363. E aqui vai estar em metro, né? Aí, se você quiser escrever em potência de 10, 3,63, 10 a menos 2 metros. Tá aí, respondemos, né? Tem que fazer esse artifício bem aqui. Infelizmente, a gente não tem como achar o H aqui nesse triângulo, não. Tem que fazer esse artifício. Beleza, então tá aí. Encontramos a posição Y da franja escura, nesse caso aqui, né? É a interferência destrutiva. Vou voltar lá para o slide, que aí ele vai pegar justamente essa deixa aí desse triângulo, tá bom? Vou voltar para o slide. Tá aí. Desculpa, aqui é a lista, né? Tá aí. Beleza, era justamente o que está aqui no outro slide, esse aqui, ó. Olha só aqui a aproximação que eu acabei de usar. Se a gente tiver na condição que aquele ângulo é pequeno, né? O ângulo pequeno significa que o y é menor do que o r, bem menor do que o r. Você aproxima o seno pela tangente, ó, e vai dar y sobre r, né?
aquele Y lá, tá bom? Vou até desenhar ele aqui. Tem aquele triângulo lá assim, né? Aqui é o R, aqui é o Y e aqui é o θ, né? Se o ângulo é muito pequeno, ó, o Y é bem menor do que o R, pode aproximar sendo por tangente, tá bom? E aí, D vezes o seno vai ser aproximado pela tangente, que é Y sobre R, tá aqui, ó. Bom? Se for para o máximo, isso aqui tem que ser igual, ó, a um múltiplo do lambda, certo? E aí você pode escrever... Ali a gente fez meio na força bruta, né? A gente chegou no resultado lá, fazendo a geometria, né? Mas o que a gente fez agora no exercício foi justamente esse mesmo raciocínio aqui. Dá para associar a posição Y da franja, ó, com a distância R entre a tela, né? E o obstáculo, a distância D entre as fontes, o comprimento de onda e o M. Aqui é para a franja brilhante. Dá para fazer um raciocínio parecido para as franjas destrutivas. Ele não fez, né? Não fez. Tá, aqui é a franjas brilhantes. Se a gente fizer essa mesma conta com as franjas escuras, como é que ficaria para as destrutivas? Né? A interferência destrutiva. O Y, o M, né? Seria R, M mais lambda sobre 2. Oh, desculpe, lambda não, aqui é 1 mesmo. Que é para ser 1, né? Lambda vai ficar lá fora. Lambda sobre décima, tá? Que é a conta que a gente fez. É a conta que a gente fez ali antes, né? Tá? Esse resultado aqui é o resultado algébrico do que foi feito lá no exercício. Bom? Então, tá aí. Podemos encontrar as distâncias, ó, entre as franjas escuras ou as franjas brilhantes, ó, desse jeito. Fazendo uma pequena geometria com essa aproximação aqui do seno com a tangente. Muito bem. Olha que interessante. Fazendo essa geometria, a experiência de Young permite medir o comprimento de onda da luz, ó, tá? E foi justamente isso que a gente fez lá no experimento, né? Vocês lembram? A gente usa essa relaçãozinha do D, seno de θ aqui para achar o comprimento de onda lá naquele experimento, tá bom? Aquele experimento é justamente esse mesmo que a gente está encarando aqui de maneira teórica, beleza? Muito bem, minha gente. Vamos caminhando aqui. Vamos para o próximo slide. Sim. A gente poderia fazer um exercício, né? Vamos aplicar aqui essa equação da posição num outro exercício, tá bom? A gente acabou de encontrar aqui a posição dos máximos ou dos mínimos, né? Vamos aplicar isso aqui no exercício. Deixa eu projetar de novo aqui o quadro branco. Vamos fazer mais um exercício. Muito bem, está aqui o exercício 16. Diz assim: uma experiência de Young, lá da dupla fenda, né? É feita com átomos de hélio. O hélio, ó, vai gerar ondas com um comprimento de 502 nanômetros. Eu vou já escrever aqui em metros. Vamos usar tudo em metros. O nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Bom? Então, 502 nanômetros é a mesma coisa de 502 vezes 10 a menos 9 metros. Beleza. E aí você sabe que as franjas de interferência são medidas cuidadosamente sobre uma tela a 1,20 metro do plano, né? Aí a famosa distância R. Você tem uma tela lá, olha.
a 1,20 metros. 1,20 m, né? O plano das sendas. E aí, verifica-se que a distância entre o centro e a 20ª franja, o que quer dizer isso aqui? Quando você conta lá as franjas, é o número M, ó. M0 é o meio lá. M1 é a primeira franja. M2 é a segunda franja. A 20ª franja é o M20, tá bom? Tá excluindo a contagem a central. A central é o 0, né? Beleza. E aí, nós sabemos que nessa situação a distância vale 10,6 milímetros. Quem é esse 10,6? É o Y. Y vale 10,6 milímetros. Eu vou escrever logo em metro. 10,6 vezes 10 a menos 3 metros. Beleza? E agora, professor, veja que a gente está falando de franja brilhante. Franja brilhante. A gente acabou de ver lá no exercício que a franja brilhante, né? Ela ocorre, ó, no Y, M igual. Agora esqueci, deixa eu ver lá. O YM é R vezes M vezes lambda dividido por D. R, meu Deus, que R horrível, hein? O R vezes o M lambda dividido por D, tá bom? Acabamos de ver lá no slide. A ideia aqui desse exercício é aplicar essa expressão, tá bom? Aí vejam, você tem o valor de Y, tem o valor de R, tem o valor de M, tem o valor de lambda, aí com isso a gente pode encontrar o D, tá bom? Vou fazer isso algebricamente, ó. Eu posso passar o D aqui para o primeiro membro, ele está aqui dividindo, ele vem multiplicando, ó. E posso passar o Y para o segundo membro. Vai acontecer o contrário, né? Ele vem dividindo, ó. Troca só de lugar os dois. Beleza. Agora é só substituir. Vamos substituir os valores conhecidos, ó. Você vai ter o R, quanto é que vale o R? Olha lá, 1,20, vezes o M é 20, vezes o lambda é 502, vezes 10 a menos 9. E aqui embaixo tem o Y, que é de 10,6, vezes 10 menos 3. Você faz essa contabilidade. Se tiver correta a minha conta, ó, eu encontrei aqui 1,1, aproxima para 4 aqui, vezes 10 a menos 3 metros, tá bom? Vocês confiram aí. Minha conta deu isso aqui. Beleza. Então tá aí a aplicação direta dessa expressão que a gente acabou de ver, tá bom? Aí lembra de onde é que ela vem? Daquela geometria lá que a gente constrói pegando as distâncias, né? Da fenda, do anteparo e das franjas, né? Aquela aproximação lá da tangente pelo seno. Beleza. Vou voltar lá para o slide. Beleza, tá aí. Então, acabamos de aplicar essa expressão aí, né? Resolve aquele exercício. Beleza. Vamos aqui adiante. Tá. Até agora, eu só falei que tinham posições de máximos e de mínimos, né? Aí a gente encontrou as posições calculando a distância, né? Entre as fendas e o ponto, beleza. Mas uma outra forma de nós identificarmos onde é claro e escuro é pela intensidade, tá bom? Como é que você calcula a intensidade de uma onda eletromagnética, tá bom? A intensidade, ela vai ser proporcional a o módulo ao quadrado do campo, certo?
Só que o campo elétrico, lá nas regiões de interferência, ele vai ser a soma dos dois campos, ó. O campo da primeira onda, né, o do primeira fenda, e o campo da segunda onda, certo? Beleza. Uma forma de enxergar essa superposição está bem aqui nesse desenho, ó. Aqui está representado os chamados fasores, tá bom? O que é um fasor? Você representa os vetores circulando aqui num plano cartesiano em função do tempo, tá bom? Então, olha aqui. Aqui seria o primeiro campo, que tem uma fase ômega t, ó. Ele vai circular aqui no sentido anti-horário, ó, tá? Se eu for representar o outro campo ele não vai estar na mesma direção, não. Ele tem uma outra direção, porque ele vai ter uma diferença de fase φ, tá bom? Essa diferença de fase é justamente o que dá a superposição. Se eles estivessem em fase, dava um brilhante, né? Dava sempre brilhante, mas não vai ter diferenças de fase. Essa diferença pode dar um brilhante ou um escuro, né? Pode ser positiva, ou, aliás, construtiva ou destrutiva. Essa diferença de fase aqui pode levar, né? Na interferência construtiva ou na interferência destrutiva, tá bom? Beleza. Nós podemos fazer essa superposição, tá? E aí é possível demonstrar, certo? Que a onda resultante vai ter aqui uma amplitude EP, ela vai ser a soma vetorial, né, dos vetores lá, que estão representados aqui nesse plano. E aí dá para a gente aplicar algumas identidades trigonométricas e chegar nessa relação aqui, olha só. A intensidade ao quadrado da soma vai ser 4 vezes a intensidade lá de individual de cada um deles, vezes o cosseno ao quadrado da diferença de fase dividido por 2, tá bom? Eu não vou entrar nos detalhes aqui não, tá bom? Levaria muito tempo a gente fazer essa conta, mas quem tiver interesse, tá lá no material, certo? Lá no material que o professor colocou lá um capítulo do livro, lá ele comenta, basicamente fazer uma continha de trigonometria, tá bom? Eu não vou fazer aqui não, certo? Quem quiser depois confere lá no material. E aí, olha, você pode escrever o seguinte, baseado nesse resultado. A intensidade, que a gente vai ver lá nas franjas, que podem ser máximo, podem ser mínimo, né? Vai ser um valor y0 e 0, né? Que seria o valor do máximo central, que vai variar com o cosseno da fase, assim, ó. Tá bom? Uma forma de escrever, eu acho que está no próximo slide, né? Isso, já está aqui. Então, tá aqui, ó. A intensidade lá das franjas na tela, né, que você observa. Tem uma intensidade 0, que seria a central, né, lá no meio, vezes o cosseno da diferença de fase sobre 2. A diferença de fase depende justamente, olha, da diferença de caminhos, tá? Só que a fase aqui é um ângulo. Para você achar esse ângulo, tem que multiplicar pelo K. Não sei se vocês lembram. K é 2π sobre lambda, né? De onde é que vem essa fase aí? Vem lá do K, Kx ou Kr nesse caso, né? Que aqui é multiplicar Kx para dar ângulo. O K é 2π sobre lambda, e aí a diferença vai fazer o papel de x ali, né? R2 menos R1. E aí, a gente viu que R2 menos R1 é D seno de θ. E aí você pode escrever aqui a intensidade, que está aqui em cima, ó, substituindo a diferença de fase que está aqui embaixo, dessa forma, ok? Então, dependendo da posição Y, lá na tela, você pode ter máximo ou mínimo na intensidade, ó. Isso aqui, esse cosseno ao quadrado, ele vai ficar variando entre 0
e o valor máximo, né? 0 e 1, né? Certo? Quando ele for 1, vai dar o máximo, é o brilhante. Quando ele for 0, é o mínimo, né? É a franja escura, certo? Esse cosseno aí, ele varia entre 0 e 1, certo? Vai variar entre 0 e 1. Quando é 0 é o mínimo, é a franja escura. Ou quando dá 1, é a franja brilhante, certo? Beleza, acho que tem mais um slide aqui. Tem, né? Aqui é um gráfico do cosseno ao quadrado, ó. Justamente o que eu estava falando, ó. Ele varia entre 0 e 1. Quando for 1, é o máximo aqui, ó. É a franja brilhante. Quando for 0, é o mínimo, certo? É a franja escura. Beleza? Muito bem. Vamos aplicar esse resultado aqui anterior, né? Esse aqui. Vamos aplicar esse resultado no exercício. Beleza, tá aqui o exercício. Vamos guardar aqui na garganta, tá bem ruim. Muito bem. Olha o que é que diz o exercício. Você tem duas fendas distantes 0,260 milímetros. Deixa eu anotar logo. É o famoso D, a distância entre as fendas, ó. D. 0,260 milímetros, ou, escrevendo em metro, 0,260, opa, vezes 10 a menos 3 metros. Muito bem. Elas foram colocadas a uma distância de 0,900 metros da tela, né? Essa aí é a distância R. 0,900 metros. E aí vai ser iluminada, né? Com a luz de 660 nanômetros. O lambda é de 660 nanômetros. Nanômetros. Ou seja, 660 vezes 10 a menos 9 metros. Beleza. E aí a intensidade no centro lá, que corresponde ao ângulo zero, é I0, como a gente comentou antes, né? A intensidade, ó, Opa, escrevi for aqui. Intensidade. Lá na tela, né? Aqui é o valor que a gente encontra lá na tela. Isso é um I0, que é o valor no centro, vezes cosseno de φ sobre 2 ao quadrado, né? O que a gente viu ali antes no slide. Na realidade, o φ sobre 2 a gente pode deduzir, né? O φ sobre 2 vale. Agora eu não vou esperar. O φ sobre 2 vale 2πd sobre lambda seno de delta. Não. Φ sobre 2. Peraí. Φ sobre 2, que vai aparecer aqui dentro, é só π vezes d vezes y dividido por lambda r. Tá bom? É isso. Então, vamos usar esses dois resultados, né? A intensidade tem esse formato, onde aqui, ó, o que está dentro do cosseno pode ser calculado assim, ó, π vezes a distância d, vezes a posição y, dividido pelo comprimento de onda, e a distância r. Beleza, essa aqui é a teoria que nós vamos usar. Muito bem. Agora vem a pergunta, né? Qual é a distância
lá do centro, né, do máximo central, letra A, até o primeiro mínimo, né? E letra B, até a posição onde a intensidade cai pela metade, ó. Beleza? Muito bem. Vamos lá. A distância do primeiro mínimo não precisa nem desse. é, Precisaria nem desse. Ah, até que dá sim. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu colocar mais uma página em branco. É o seguinte: como é que varia a função cosseno ao quadrado? Foi até o último slide lá, né? A função seno ao quadrado, aliás, cosseno ao quadrado, ela varia da seguinte maneira, ó. Começa aqui, é, no zero vale zero. Vou aumentando. Aqui no ângulo, é, no ângulo de... Agora eu esqueci, deixa eu olhar lá no slide. O primeiro máximo... Eita, pessoal, fiz errado, né? Aqui é só se fosse seno ao quadrado, né? Peraí, desculpe. Esse comportamento bem aí seria adequado para o seno ao quadrado. O cosseno ao quadrado, o máximo é no zero, ó. Certo? O zero é o máximo. E aí, ou seja, é o máximo central, né? É, imagina a posição Y. É o zero é o máximo central. E aí, a posição Y não, né? Vou botar aqui φ sobre 2. O máximo central é o zero. Aí, quando φ sobre 2 for equivalente aqui a... Seria 90 graus, né? É π sobre 2. Dá zero, certo? E aí, quando for equivalente a π, ele dá, de novo, 100, ou o máximo, 100%. Aí cai de novo ali em 3π sobre 2 e volta para o máximo lá em 2π. A função tem esse comportamento, tá? Aí eu estou olhando para o argumento aqui, ó. Φ sobre 2, o que está lá dentro. Se φ sobre 2 for igual a zero, ó, é o máximo central, certo? Aqui é o máximo central. O primeiro mínimo, ó, primeiro mínimo, seria quando φ sobre 2 for igual a... Aliás, φ sobre 2 for igual a π sobre 2, tá? Deixa eu escrever aqui. Φ sobre 2 tem que ser igual a π sobre 2. Só que a gente acabou de ver que o φ sobre 2, ó, tem esse formato, ó. Vou escrever aqui de novo. Π dy sobre y, lambda r, aliás, lambda r. Isso aqui tem que dar π sobre 2, ó, para ser o mínimo ali, certo? Aí você pode, ó, simplificar. Vamos fazer algébrico aqui, né? Fazendo algébrico, você separa aí o y, passa o lambda e o r para lá, e o d também, né? Certo? O lambda e o r vão lá para cima, e o d vem para cá, para baixo, aqui esse 2 vai continuar aí. Então, vamos lá. O lambda, quanto é que é o lambda? 660, 10 a menos 9. Vezes o R é 0,900, que eu lembro. Dividido por 2 vezes D, quanto é que é o D? D é 0,260.
10 a menos 3. E eu fiz essa conta aqui antes. Se a minha contabilidade estiver correta, ó, vai dar 1,14, né? Vezes 10 a menos 3 metros. Bom, vejam que eu cheguei nesse resultado. Vejam que eu cheguei nesse resultado pelo argumento da função cosseno, né? Estava imaginando aqui, ó, cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Se o argumento for 0, é o máximo. Se o argumento for π sobre 2, ó, é o primeiro mínimo. Se for π, é o segundo máximo aqui, o primeiro máximo, né? Sem contar ali. E aí, 3π sobre 2, tá bom? Mas tem uma outra solução. Vamos fazer de outro jeito. O estudante, às vezes, tem dificuldade de fazer essa associação aqui, né? O comportamento da função. Uma solução que eu acho que talvez seja mais simples nesse problema é aplicando aquela outra equação, né? A gente viu ainda há pouco lá no slide que a distância m, né, de um ponto de mínimo era m mais lambda, certo? Lambda lambda r sobre d, assim. Isso. Mais ou menos, acho que o r ficava aqui na frente. Mas dá a mesma coisa, certo? M mais lambda, vezes, aliás, M mais meio, vezes lambda, multiplicado pelo R, dividido pelo D, tá bom? É o resultado que a gente viu antes, né? Eu acho que o R era para ficar bem aqui na frente, eu só escrevi diferente. Tá bem aqui no outro slide, vamos voltar aqui. Esse aqui, ó. Quer dizer, aqui é pro positivo, né? Pro construtivo, aliás. Só trocar M por M mais meio, tá? Deixa eu escrever correto, né? Deixa eu apagar aqui. O R, ele é para ficar lá na frente. O R é para ficar ali na frente. Assim, pronto, tá? Aqui é para encontrar os mínimos, né? A interferência destrutiva, certo? O M0 é a primeira interferência destrutiva. Se você zerar ali o M, ó, né? Peraí. Para M0. O M0 é a primeira. Deixa eu ter que dar o Y. Vai dar R. Ali 0 vai dar só meio, né? R vezes meio, vezes lambda, sobre D, né? Ou seja, a R lambda sobre 2D, certo? Volta lá. Aí, ó. Lambda R sobre 2D. A mesma conta que a gente fez antes, certo? Mesma conta que a gente fez antes. Muito bem. Então, tá aí respondido dois modos. Você pode olhar aqui o argumento do cosseno, ou pode usar aquele resultado anteriormente. Acho que usar o resultado aqui é mais simples, né, para o estudante. Sem mexer com o argumento de cosseno quadrado, né? Beleza. Vamos agora para a letra B, ó. Ele pergunta em qual posição você teria a intensidade igual a y0 sobre 2, tá bom? Olha só, a intensidade em qualquer ponto é escrita dessa maneira aqui, ó, tá? Onde o argumento tem esse formato aqui de baixo. Então, para responder a letra B, é só igualar esse resultado aqui a y0 sobre 2, ó. Então, a ideia é a gente encontrar qual seria aqui, ó, o valor de φ sobre 2, né, ou do y que vai gerar, para você encontrar isso, tá bom?
Vamos fazer isso lá no mais adiante. Deixa eu abrir outro. Pronto. Então, letra B agora. Letra B, né? Então, vou escrever de novo daquele jeito. Y, que é igual a y0, cosseno quadrado de φ, não é teta, não é φ. Φ sobre 2 deve ser igual a y0 sobre 2, né? Isso aí equivale a dizer que o cosseno ao quadrado tem que ser igual a meio, certo? Se o cosseno ao quadrado for igual a meio, ó, o resultado aqui vai dar y0 sobre 2. Então, eu vou escrever isso aqui embaixo. Ah, cosseno ao quadrado, 2 deve ser igual a meio, certo? Se você extrair a raiz quadrada dessa igualdade, ó, raiz desse lado, você vai encontrar que raiz de cosseno quadrado é o próprio cosseno. Raiz de meio, raiz de 1 é 1. Lá embaixo vai dar raiz de 2. E aí, se você calcular, que vai dar 0,707, né? Mesma coisa de raiz de 2 sobre 2. E aí, você pode deduzir que π sobre 2 deve ser igual a π sobre 4. Por quê, professor? Π sobre 4, ó, é o 45 graus, certo? 45 graus. 45 graus. Cosseno de 45 graus é 0,707, ó. Bom, nós vamos deduzir que o ângulo φ sobre 2 tem que ser 45 graus. Só que vamos escrever ele em radiano. 45 graus em radiano é π sobre 4. Bom, aí o φ sobre 2, a gente sabe, deixa eu voltar lá. A gente sabe que o φ sobre 2, ó, é π dy dividido por lambda r. Vou escrever aqui de outra cor lá embaixo. O φ sobre 2 é igual, eu esqueci, deixa eu ver. É π dy, π dy dividido por lambda r. Tá? R. E aí a gente descobriu que esse valor aí tem que ser igual a π sobre 4, tá bom? Porque π sobre 4 é 45, que vai dar 707. E agora? Agora, nessa igualdade, você pode simplificar os π's que aparecem, né? E aí ele quer a distância, né? Quem é a distância? A distância aí é o y. Então, vamos isolar o y. Se fizer aí algébrico, deixo o y aqui. Para o outro lado, passo o lambda, o r e o d, né? O d vem para baixo. Tá assim, ó. O y, que é a posição aí onde vai dar y0 sobre 2. Vai ser igual a esse produto aí. Vamos lá. Até que vale o lambda desse problema, né? O lambda vale 660 nanômetros. 660, 10 a menos 9. Vezes o R, que é 0,900, dividido pelo 4 vezes D. O D, quanto é o que é o D? D é 0,260 milímetros. 0,260, 10 a menos 3, que é milímetro. E aí, a gente encontra aqui. Vou escrever aqui embaixo o resultado. O Y vai dar, finalmente, eu fiz essa conta aqui antes. Na minha contabilidade aqui, eu encontrei, fazendo essa conta aqui, ó, eu encontrei
5,71 10 a -3 metros, tá bom? Depois vocês confiram para ver se está certo.